momento que a gente está recebendo aqui Gilmar Bonfim, né, presidente do sindicato. Né? Não, eu vou falar sobre... Ok. Senhor, empresa de meu cursinho. Tá, muito bem. Vamos parar aqui. Presidente do L Concurso. Tá, agora aqui está certo. Meus alunos aí. Muito bem. Então, vamos falar aqui com Gilmar Bonfim, presidente do Simprogé, né? E também tem a participação aqui de Aldo Alencar. Vamos falar de cursinho, falar de concurso, que o homem é da área. Muito bem. Gilmar, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde, Lucas. Boa tarde aos ouvintes da nossa querida Jeremoabo FM, né? E a todos os cidadãos e cidadãos da nossa amada Jeremoabo. Aldo, boa tarde, Aldo. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da rádio. Bom, vamos começar aqui falando do concurso público. Concurso público. Gilmar, o que é que você acha? Moreno, inicialmente, antes da gente até entrar na pauta, quero aqui falar aqui assim, quando surgiu o edital do concurso, né, primeiro surgiu, dia 8 de março, se não estiver enganado, a gente sempre acompanha as portarias do município e a gente identificou que ali tinha uma empresa, né, que tinha, por meio de dispensa de licitação, foi escolhida, selecionada para fazer o concurso público, em teoria, aqui no município de Jeremoabo, de fato aqui no município de Jeremoabo. E depois, 15 dias depois, a gente já foi ali também surpreendido com o edital do concurso do município de Jeremoabo. E aí as pessoas começaram sempre a perguntar, e aí, esse concurso, né? Ali, principalmente os servidores, e esse concurso teve autorização da Câmara, passou pela Câmara, não interfere na nossa causa, tal, nas nossas causas trabalhistas, não interfere em nosso salário, não interfere em alguma coisa. Eu digo, olha, gente, calma, porque eu acho que tudo precisa de um tempo, a gente não pode receber e no outro dia dar uma opinião, até porque a gente precisa de estudos, sentar com pessoas da área jurídica, né? Buscar pessoas também, como busquei o amigo Aldo também aqui, que ele também tem experiência, ele também com muita dúvida com os alunos, procurar a gente para a gente estar fazendo uma avaliação, né, sobre o edital e sobre a banca, a empresa que foi ali escolhida, selecionada para fazer o concurso público, né? Então, daí em diante, nós começamos a fazer estudos, né? Aquilo que a gente apontou como divergência, né, do que a gente encontra no cenário nacional em relação ao concurso público e o que a gente encontrou nesse edital e na empresa, e daí a gente decidiu, até porque, inclusive, também a subprocuradora do município, num programa do governo municipal, da prefeitura, na sexta-feira, inclusive, falou que aquele que tiver qualquer dúvida, que protocolasse o recurso administrativo antes de falar qualquer coisa no rádio. Então, nós aguardamos, esperamos até dia 10, que inclusive é hoje o encerramento das inscrições, para não falar que nós estamos atuando contra as inscrições do concurso, não. Nós deixamos a população, por livre discernimento, decidir se inscreve ou não. Aqui nós não estamos para dizer não faça o concurso, isso está errado ou aquilo, não. A gente vai colocar o que a gente aponta, faz o recurso administrativo e encaminha. Se não formos atendidos, a gente vai agora, então, encaminhar a quem está aí para tirar qualquer dúvida, que é a justiça. Mas isso se a gente não foi atendido no administrativo. Mas a gente está fazendo dentro dos prazos, da forma como a gente entende que ali se torna necessário. Muito bem. O que é que vocês acharam da empresa? O que é que, Aldo, você que tem muita experiência nessa... Ô, Adalberto e ouvintes, quem não me conhece, eu sou o professor Aldo, né? Sou também bacharel em Direito, aprovado também na OAB, não atuo, por conta que sou policial militar. Mas a gente precisa, primeiro de início, Adalberto, falar sobre o artigo 37 da Constituição, por conta que a subprocuradora veio nessa emissora falar sobre dizer que o concurso estava com toda lisura, com tudo certinho. Primeiro, ela fere o artigo 37 no seu princípio da publicidade, por conta que não teve publicidade nem da banca e nem do edital. Nós vamos falar cada ponto específico em relação a isso. O edital a banca foi publicada, não teve, aqui essa rádio não recebeu para publicar esse concurso público, a banca. E se a gente observar, como meu colega Gilmar falou, a gente observar aqui na rede nacional, o concurso dos Correios. Ele já anunciou aqui o Correio, qual é a banca que vai fazer a prova. Já anunciou o Correio.
Então, antes mesmo de falar em edital de concurso. Ele já lançou aqui o Correio, que vai ter concurso por Correio, e a Branca será IADES. E logo, posterior, 15 dias, um mês, ele vai lançar o edital. Após o edital, ele vai lançar quando vai ser prova, e tudo com publicação, respeitando o artigo 37 da Constituição, que é ela que rege sobre concurso público. Então, fere o princípio da publicidade, fere o princípio da moralidade, quando vem dizer que está tudo legal, ferindo as nossas normas. Então não tem nada de legal quando fere a norma. Nós vivemos numa democracia no império da norma. Todo mundo está abaixo da norma, ninguém está acima da norma. Então tem que se respeitar a norma. Falando disso, aqui nós vamos começar, Roberto, a apontar no próprio edital onde estão as irregularidades. Algumas são sanáveis, outras acredito que não são sanáveis. E a gente vai apontar aqui, deixando bem claro que meu amigo Gilmar aqui já apontou que teve um recurso administrativo e vamos esperar o prazo legal. Se a prefeitura não regularizar, nós vamos entrar... Até sexta-feira, né? Deixar bem claro que nós vamos aguardar uma resposta do município até sexta-feira, à noite, o último edital da semana, né? Tem o de hoje, quarta, o de quinta e o de sexta. Caso o município não atenda aquilo que a gente está pedindo, aí na segunda-feira a gente dá entrada no processo lá na justiça, né? A gente faz a entrada. E, Aldo, deixa eu até completar assim, que na verdade, o anunciar a banca antes, ela tem uma finalidade. Porque, assim, quando sai a banca, o que é que todo concurseiro faz? Corre para estudar a banca, corre para estudar as provas que a banca já fez. Tem que pegar as provas de experiência ali, caderno de prova e estudar. E aí, para completar, tomando ali até um pouquinho aqui a fala de Aldo, para completar em relação à empresa, né, ao identificar que a empresa é o Instituto BRB, então nós vamos fazer uma pesquisa na Receita Federal. Inclusive, soltou em vários grupos de WhatsApp, na cidade, em páginas no Instagram. Eu acho que vi até uma pergunta também endereçada aqui a Luiz Carlos aqui no programa da rádio também, perguntando sobre a questão da legalidade da banca. E aí, eu como estava estudando e fui ali pedido para que eu pudesse me posicionar, então o que eu observei? Né? Eu consultei, inclusive, algumas pessoas que têm experiência também em licitação, consultei a empresa do ramo de contabilidade, não uma, mas algumas, né? E assim, quando consultei, o entendimento era um só, porque, primeiramente, quando a gente faz uma pesquisa, aí ele tem um CNAE na Receita Federal. O CNAE são os códigos, né, que tanto usa a Receita como usa o IBGE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Quais seriam as atividades econômicas que uma empresa estaria habilitada a desenvolver? Quando a gente pega o CNAE da empresa Instituto BRB, ela é uma empresa, assim, pelo que a gente percebe ali no CNAE, nos códigos que tem da Receita, ligeiramente a gente vê que é uma empresa destinada à atividade de atendimento hospitalar, em diversas áreas, dentro da área da saúde. A gente identificou. Então, logo eu não vi que um código que é rotineiramente utilizado pelas empresas que fazem concurso público, eu, inclusive pesquisei qual seria esse CNAE que usa a Fundação Charga, que usa a Sesc Gran Rio, que usa Unesp, todas as bancas. Procurei todos, então percebi que o código era diferente. Eu digo, realmente é algo que causa aqui uma estranheza. Não estou falando de legalidade, porque quem dizer se é ilegal ou não é a Procuradoria do município ou a própria Justiça, mas a mim cabe o benefício da dúvida, né? Então, por isso que a gente está aqui, para a gente tentar levar um pouquinho mais de transparência e de lisura às pessoas que aqui solicitaram a gente. Então, ao buscar ali, de imediato, a gente percebe, né? E aí a gente começou a identificar algumas coisinhas um pouco estranhas. Por exemplo, o local, tem 2 empresas no mesmo local, né? Por exemplo, lá na Receita está lá Praça 2 de Julho, Feira de Santana, está o Instituto BRB. E uma outra empresa, que essa realmente, de mesmo dono, de mesmo sócio, né, que eu acho que é a Alessandra alguma coisa Falcão, ele tem a consultoria BRB Concurso, BRB Consultoria e Concurso. Quando você abre a página da empresa, você vê que realmente é uma empresa que até tem na área de concurso. Tem lá, tem bancas, tem provas, tem concurso de andamento, concursos homologados e tal. Pendência de ação judicial, porque também tem algumas ações judiciais contra a própria BRB, mas em si, o que em tese é aquele que a gente está aqui, que é o que ganhou a dispensa de licitação aqui em Jeremabo, o Instituto BRB, que você abre a página e você, assim, o que você vê de arcabouço, assim, ele não tem aquela experiência em concursos públicos. É uma empresa 2019, né, no que está lá apenas as atividades destinadas a atendimento hospitalar.
ao atendimento hospitalar, está lá bem claro para quem quiser consultar, né? Inclusive encaminhamos no recurso administrativo com cópia, inclusive ao Ministério Público, que protocolamos também hoje lá no Ministério Público, né? Esse encaminhamento, esse pedido de análise também em relação à banca e alguns atos do edital, né? Então, assim, você começa a criar uma certa desconfiança. E Aldo poderá, inclusive, falar das experiências dos alunos dele quando entrou em contato com a empresa, qual foi a resposta que eles obtiveram. Na verdade, eles falaram que lá era atendimento hospitalar, atendimento na área de saúde, que quem é a comissão, quem vai fazer. Deixa estranheza, Adalberto, eu como cidadão, como professor, acho estranheza por conta que o próprio dono tem uma instituição que faz concurso. E a que foi selecionada para a Genemoab nunca fez concurso. Porque não contratou a instituição que é do próprio proprietário, a que já fez concurso público. Que está fazendo concurso público, inclusive fez aqui em Pombal um concurso. Então, é uma estranheza muito grave. Muito grave, não é de estranheza com pouca gravidade, não, é com muita gravidade. Ter esse aspecto. Aí, e vamos apontar agora N pontos dentro do edital. N pontos, vamos abordar aqui, de quanto tem irregularidade num concurso desse. Onde eu fico triste, um monte de estudante que se prepara, que estuda, e chega num concurso desse, chora porque tem a oportunidade de ser empregado no município, de passar no concurso no município, ver estudando 2 anos, 3 anos, e ver assim uma oportunidade jogada fora, porque qual a garantia que vai ter que uma empresa vai fazer uma prova que ela nunca fez uma prova? Qual a garantia? Como nós podemos ter certeza que essa empresa... Qual é a gráfica dessa empresa? Quem vai fazer a segurança do lacre dessas provas? Quem vai garantir que vai ter lisura na prova? A prefeitura poderia esclarecer tudo isso. Porque a gente, como cidadão, nós investigamos qualquer ato público. O poder, a Constituição fala no artigo 2º que o poder emana do povo. O poder está no povo. O povo é fiscal de tudo. Nós somos fiscais de tudo. Então, é necessário toda essa publicidade, essa lisura, que tá tudo escondido. Ninguém fala nada, ninguém diz nada, ninguém diz como, ninguém da prefeitura, a comissão do concurso não se manifesta, não fala nada. Então, é de causar estranheza e nós estamos aqui como cidadão brigando. Eu tenho alunos, eles estão com medo, querem ser aprovados, querem fazer a prova, querem que seja competição, que use o princípio da impessoalidade realmente, que seja impessoal, que todo mundo faça, concorra normal. É isso que todo mundo que estuda quer, concorrer normal. Moreno, deixa eu até só deixar uma coisa aqui, que assim, quando a subprocuradora teve no programa, que Avança Direi, programa da prefeitura, né, do governo municipal, o que acontece? Ela até falou que a empresa apresentou um atestado de capacidade, que já teria feito uma outra atividade, tipo na área de concurso. Bom, do que a gente encontra lá no site da empresa, do próprio Instituto da RB, eu encontrei sim uma seleção de estagiários em Feira de Santana e uma seleção de servidores da saúde em outra cidade. Mas eram em andamentos e assim, concurso não na estrutura de uma magnitude de um concurso de cargos em geral. Né? Então, assim, que deixar bem claro, né, que ela alega essa questão que dessa atividade, né, de uma certidão de atividade, né, já desempenhada, né, de capacidade, né, de desempenhar a atividade, porém, o que nos causou dúvida foi justamente essa questão do CNAE, do Código de Atividade Econômica da empresa, dela não está destinada a isso. Ela até disse que no Estatuto Social da empresa, né, estaria lá a possibilidade dela desenvolver. E aí o que nos causa, e a gente quer que a Justiça ou o próprio município tire essa dúvida para a gente, é como uma empresa que não tem esse Código de Atividade Econômica na Receita, específico para concurso na Receita Federal, ela conseguiu ter essa atestado de capacidade, vai realizar a prova e, inclusive, ganhar com o mérito da dispensa de licitação, porque a dispensa de licitação... Há alguma ilegalidade nessa dispensa de licitação? Como é que você vê? Não há, Adalberto, por conta que ela é exclusiva, o valor Na verdade, o valor de 72 mil é um valor que seria ali, em tese, dispensável da licitação. Agora, há um critério que, por exemplo, em reportagem do próprio Mondalvão, eu acompanho, e vários sites regionais também, quando aponta assim, a dispensa de licitação
tem que ser para uma empresa, para uma Específica. é uma atividade específica, tipo única que você encontra ou que você tem dificuldade de encontrar, mas justamente isso, mas encontrar justamente numa banca, como eu falei para vocês aqui, que não tem o Código Nacional de Atividade destinado a isso. Então, seria mesmo a banca merecedora ou atendendo aos critérios possível de ganhar. Porque foi ela com dispensa de licitação. Que se ela não tem essa vasta experiência, ela não é uma banca de vasta experiência e ainda por cima não tem esse KNAI que seria em tese um código pelo tipo de atividade. Inclusive as pessoas que trabalham com licitação até me falaram assim, que já tiveram experiências, e os contadores que eu consultei, que a resposta foi, inclusive eu tenho em mãos parecer de um escritório de contabilidade, que a gente deve, inclusive, ajuizar a peça, caso seja necessário, dizendo claramente que aquela empresa ela não estaria habilitada para desenvolver tal atividade, por não estar com esse registro na Receita Federal. Porque até você pode ter dado entrada com uma finalidade, com um código, e você pode depois pedir alteração. Mas até o momento não existia esse pedido de alteração lá na Justiça. Em tese, a empresa deveria ser desqualificada, mas daí a gente também eu acho que tem a Câmara de Vereadores, que poderia estar atuando, a própria população, né, quanto à questão da dispensa de licitação, e a gente preferiu fazer o recurso administrativo e encaminhar ao Ministério Público, porque aí a própria Procuradoria do município pode rever a situação, ou o Ministério Público também pode fazer essa pesquisa e ali dar um parecer acerca dessa discussão que a gente está trazendo aqui. Muito bem. É a questão da estrutura administrativa. Aí, Moreno, em relação à questão da estrutura administrativa, quando a gente coloca aí da questão da estrutura administrativa, é que no município, né, de fato, de iniciativa do governo municipal, o poder dele tanto criar, né, prover o cargo, como dele extinguir o cargo. Mas só que essa criação ou esta extinção, ela tem que ter autorização da Câmara, inclusive de maioria absoluta. No caso, são 13, 6 mais 1, né? 7. Já seria uma maioria absoluta, né? Porque não é unidade, é maioria absoluta. Então, seriam 7, não precisa 2/3, que no caso seriam 9. São 7, né? Então, precisaria encaminhar e aprovar. Por exemplo, lá em 2009, eu conheço as 2 modificações da estrutura. A de 2009, que ela alterou um quantitativos e lá disponibiliza a quantidade de vagas para cargos públicos, né? Então, inclusive, esse é um fator que fez a gente fazendo esse ofício, porque a gente está mexendo na estrutura administrativa, automaticamente mexe no servidor público, diretamente mexe a nós sindicatos que somos representantes dessa categoria. Porque muitas vezes as pessoas, vou só fechar, porque as pessoas têm a mania de achar, é porque é por política, por isso ou por aquilo. Tem que entender que não. Que o que a lei permite é que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer uma ação popular, qualquer entidade representativa pode fazer uma ação civil pública, né, e encaminhar um pedido, né? Então a gente está como parte, né, porque a gente é entidade, né, e inclusive mexe justamente na gente, até porque quando a gente fala de não ter existido esse encaminhamento para autorização, porque a gente entende que deveria ter passado pela Câmara, até porque quando foi criado o plano de cargos e salários, que ele não é estrutura administrativa. Plano de cargos. Deixa eu fazer aqui. Esse processo administrativo que a gente fala aqui, vocês estão entrando em nome do sindicato ou dos cidadãos Áudios de Mar? Não, eu vou entrar com entidade representativa, certo, a do sindicato. Aldo entrará com os estudantes deles com ação popular. Certo. Nós só nos juntamos para quebrar, inclusive, esse vínculo, essa questão, fazer pesquisa, associar, estudar, entendeu? Que não tem ação política, é uma ação da própria sociedade, eu como entidade, e ele como representante do curso, né, que a gente está fazendo. O Adalberto, deixa eu... você perguntou aí sobre a estrutura administrativa. Isso, né? Isso. O que causa estranheza também no edital, que Gilmar estava falando, é que existem cargos que estão extintos. Inclusive, eu listei aqui. Três cargos estão extintos aqui. Auxiliar administrativo com informática, auxiliar administrativo escolar e vigilante. Na reestrutura, esses cargos ficaram extintos. E eles foram lançados no edital agora. Para eles serem criados novamente, eles deveriam ir para a Câmara. A verdade é que é o seguinte... Câmara tem que reestruturar. Quando foi criado a lei
a lei 2014 a 2015, né? A 2015 versa sobre os trabalhadores não docentes da educação, que antigamente a gente tinha como auxiliar serviços gerais. Então, essa lei, quando foi criada, ela modificou algumas nomenclaturas. Por exemplo, o vigilante escolar agora é técnico de segurança escolar. O merendeiro escolar agora é técnico em alimentação escolar. Estava ali essa modificação. O auxiliar de serviços gerais escolar estava distribuído em diversas outras atividades. Ia ser técnico em secretaria escolar, ia ser técnico em Braille, ia ser técnico em infraestrutura escolar. Então, trouxe uma nova nomenclatura. Por isso, alguns cargos foram extintos e a inclusão foi outra. Inclusive, foi colocado quais seriam essas atribuições dessas novas funções. Mas, assim, ao colocar ali aquela extinção esses cargos e a nova nomenclatura de novos cargos, esses novos cargos, eles não estão ainda na estrutura administrativa do município. Então, ou seja, apesar de ter sido apresentado o plano de cargos e salário, deveria ir para a Câmara e fazer o mapeamento das vagas de vencimento e tudo isso ser colocado na nova estrutura administrativa do município. Então, daí é quando a gente acha que essa alteração da estrutura administrativa deveria passar pela Câmara de Vereadores e não passou. Ou seja, em tese estaria abrindo vaga para cargos extintos. Né? Então, não existe. Como é que pode abrir vaga para cargos que já estava em extinção lá na aprovação da lei? E foi levada, foi votada em 2016, né? Grande parte, inclusive, dos vereadores que estão agora, todos votaram a favor dessa alteração lá em 2016. Né? Então, é por a gente entender que era necessário fazer esse processo, assim como foi feito em 2009 com a Lei 360, assim como foi feito em 2011 com a Lei 404, a gente entenderia que deveria passar essas alterações lá pela estrutura, da modificação da estrutura administrativa, deveria se passar pela Câmara de Vereadores. Muito bem. Isenção. Vou falar um pouquinho sobre a isenção. Quando fala todos os ouvintes, fala de isenção, a palavra aqui vai ser a subprocuradora. Quando ela fala, veio ao público falar que não tinha irregularidades, eu gostaria de que, se ela pudesse, ela pegasse o edital que ela fez à OAB dela e ela olhasse o prazo de isenção que ela recebeu, que eu recebi, que fiz a OAB, quem fez a OAB. Qual é o prazo que o edital dá? Em média de 30 dias de isenção. Sabe quanto veio na prefeitura? 1 dia. E sem publicidade. Como que as pessoas ficaram sabendo que era um dia de isenção só? As pessoas que não têm condições hoje de pagar para fazer a inscrição e concorrer, usando o princípio da impessoalidade. Como que isso não é uma ilegalidade? Como que isso está agindo conforme o princípio 37 da Constituição, ferindo todos os princípios da administração pública? Não tem nem como se falar. Se você olhar o concurso hoje, qualquer concurso hoje, eu vou dar um exemplo aqui, por conta que tem a Guarda Municipal, da Polícia Federal. Se você olhar o último edital, está lá dizendo do dia 21 ao dia 9/2, é isenção. Em média de 30 dias para a pessoa escrever, ficar sabendo que tem esse concurso e para que todo mundo possa pedir uma inscrição de isenção, porque quem não tem condições tem que ser isento de pagar a taxa mesmo. E ela disse que não tem legalidade e a prefeitura dá 1 dia de isenção. Como que justifica isso? Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Não tem razoabilidade nisso. Não tem proporcionalidade disso. Há uma ilegalidade disso, sim ou não? Lógico que sim. Bom, a exigência de documentação com foto, CPF. Aí, até que é um tema até que eu tinha destinado até a Aldo, mas como a gente fez um estudo conjunto, é que essa questão da exigência da documentação com foto CPF aí aos concurseiros, né? Na verdade, é o que acontece. É que, assim, se você fosse apresentar com a identidade, eu de repente, eu não tenho minha carteira de trabalho atualizada, sem foto, não tenho ali uma habilitação e eu leve a minha identidade, a título de informação, né? A pessoa leva a identidade, mas a identidade não tem o CPF. Apesar de estar provando que a identidade sou eu, por ela não ter o CPF, eu estou excluído da prova. E a gente só pede uma alteração nisso, para que seja alterado e que a pessoa que não tem a identidade, o CPF na identidade, que ele possa apresentar os 2 documentos, a identidade e o CPF. Porque senão, de repente, as pessoas, na verdade, o que eu estou falando, muita gente nem sabe que se levasse a sua identidade sem o registro CPF, não poderia ter acesso à sala de prova. Então, a sala de prova, né? Então, o que acontece? É só essa alteração para que peça para que o servidor, o candidato, ele apresente a sua identidade e o seu CPF, né? Quem tem a identidade que
habilitação. Quem apresenta habilitação tem, mas quem não tem não pode ser excluído de um processo, né, de uma competição, apenas por essa finalidade. Mas aí, Adalberto, tem uma coisa importante, que é o edital. Esse prazo entre o edital e a prova, né, Aldo? Que esse é um ponto crucial que a gente queria também tratar, e eu vi que na pauta aí a gente passou por ele aí, e ele é fundamental. Roberto, essa outra irregularidade que a gente observa nesse edital, com relação ao prazo da publicação do edital à prova, que, observando aí, nós temos hoje menos de 20 dias. Menos de 20 dias para fazer essa prova, dia 5 a prova. Além do que eu ainda abordo, né, que o município ele feriu esse artigo 37 no princípio da publicidade, porque esse edital, esse concurso, deveria ter, já que ia fazer esse concurso, por que não avisou ano passado? Por que não fez uma publicação anterior? Por que não deixou claro nas redes sociais que ia ter, que a possibilidade disso ia sair? O que é que a gente vê? Nós temos um decreto presidencial que ele diz que o mínimo é 120 dias. Era de 60 dias, hoje é de 120 dias. Que seja 60 dias. Eu trago aqui vários editais, eu trouxe vários exemplos. Porque quando alguém vier aqui na rádio, nessa rádio, ele vai ter que pegar o que eu estou trazendo aqui, porque está aqui escrito. Inclusive eu trouxe da OAB. Porque se algum advogado vier aqui, eu vou dizer, olha a sua prova da OAB, qual o prazo que você tem da inscrição até a prova, olha o prazo que você faz. Olha outro concurso que você faz, qualquer um outro, Polícia Federal, Receita Federal, qualquer um outro concurso, olha o prazo que você tem. O município deu 30 dias para fazer uma prova. E se você olhar o tamanho, Adalberto, do edital, dos conteúdos, ele é tão desproporcional que eu acho que assim, eu acho a incapacidade de qualquer aluno estudar em casa e ele conseguir passar em qualquer cargo. Eu vou apontar aqui algo relevante, porque se alguém vier falar, eu quero ver aqui, todos os pontos e conteúdos do edital, inclusive nível médio, ele aborda assim, em específico, direito constitucional, título 1, título 2, título 4, capítulo 1. Isso versa só um ponto em todos os cargos, inclusive para nível fundamental, que a pessoa só tem fundamental. Versa quase a Constituição toda. Qual a capacidade que ele tem de ver um ponto no edital em 30 dias? Um ponto no edital. Ele estudar só isso. E as outras coisas? Português, matemática, informática, lógica, conhecimento específico da sua área. Quem é enfermeiro, quem é dentista, quem é qualquer da sua área. Qual a capacidade de você conseguir fazer uma leitura, só uma leitura, em todos esses aspectos, e você concorrer com lisura com alguém. Quem vai passar nesse concurso? Como essa pessoa vai passar? Eu estou com um aluno estudando, tem 3 anos, em média de 6 a 3 anos, eles estão com medo do edital, pelo tamanho do edital e pelo pouco espaço de tempo que a prefeitura deu para fazer a prova. Então isso é uma irregularidade que ela é sanável, ela pode ser sanável. Basta a prefeitura pedir fazer uma correção, 120 dias, 90 dias, ela tem esse prazo para fazer se ela quiser. Inclusive, Roberto, eu até completar com essa questão do prazo, uma questão cronológica, né? Porque, assim, na verdade, o próprio artigo 37 da Constituição, ele fala que deve ter uma lei, né, que regulamente os concursos, para falar de questão de inscrição, de prazos, de prova, de uma série de como é que se diz, de itens que devem conter no edital e os seus prazos, né? Mas, assim, infelizmente, o Congresso Nacional, desde 88 e até hoje o Congresso, de fato, não fez uma lei regulamentatória, né, sobre esse projeto. Mas o que acontece? Aconteceu o projeto em 2000, um projeto depois reatualizado, que é o 252-2003, lá em 2003, e agora um novo projeto que chama da Lei Geral dos Concursos, tem esse nome, que está tramitando na Câmara e no Senado Federal, que é justamente para tentar regulamentar. Mas também não é à toa, porque, na verdade, já em 2009, o governo Lula, ele fez um decreto presidencial, que é o 6944, né, que ele fala justamente de algumas normas para os concursos em âmbito federal. E na própria legislação brasileira, né, até para a questão da razoabilidade, né, Aldo? E ali o que é que acontece? Há aquela questão da precedência, de seguir uma norma. Se há um decreto presidencial, então que se considere, inclusive, talvez por isso, todas as empresas usavam o edital de mínimo de 60 dias. Já agora, do governo Bolsonaro, em 2019, foi feito um novo decreto, esse que ele citou aqui, que é o decreto presidencial 9739. Então, ele altera esse prazo mínimo para 120 dias.
podendo ser alterado em ministro de Estado, como se fosse em tese um secretariado do município, poderia ali, por um ato motivado, reduzir mais de 120 para 40 e poucos dias, como foi o caso de Aremoabo. Acho que edital é de sexta-feira 25, se eu não estiver enganado, assim, 25, sei que são 43 a 44 dias entre o edital e a prova, ou seja, então não tem a mínima possibilidade, isso não está dentro das precedências jurídicas que até então são atendidas. Então, até que questões já, inclusive, que são que recorrem na justiça, que chegam até o STJ, né, que é o Supremo Tribunal de Justiça, já há essa discussão, essa precedência do entendimento que prova anterior a esse decreto, só a partir a data limite de 60 dias e posterior o de 120 dias, né? E aí as pessoas podem até perguntar, mas por que vocês só vieram falar aqui agora, tal, e nesse momento? Justamente porque, como nós falamos aqui, nós deixamos para falar nesse período, já tinha encerrado período de inscrição, as pessoas já concorreram. Não é que a gente também diga que aqui ninguém está para dizer que o concurso vai ser suspenso ou que o concurso vai ser anulado, cancelado, né? A gente está fazendo um pedido, né? E aí agora tem outra coisa aqui, viu? A mesma data do concurso unificado. Outro problema grave, por exemplo, porque há, inclusive, portaria do Ministério da Economia, né, do Ministério da Economia, pedindo para que os municípios não realizassem concursos na mesma data, por conta da logística. Então, é um concurso que já está rodando há mais de 120 dias. O princípio da impessoalidade, todo mundo quer fazer. Todo mundo quer fazer. Eu conheço diversas pessoas aqui na cidade que ficaram, inclusive, preocupadas, mas não tem como alterar a data. Eu já fiz a inscrição para o concurso, o Enem dos concursos, como ficou chamado esse concurso nacional, né? Que é o concurso unificado, ficou chamado como o Enem dos concursos. Não abordando isso aí na peça. O Enem dos concursos, né? Aí o que é que acontece? Ali, ele de fato ele pode atrapalhar, porque assim acabou limitando diversas pessoas que poderiam participar lá e também do concurso aqui, e ele vai ter esse problema, entendeu? Muito bem, Gilmar, vamos entrar aqui noutra questão, que o tempo aqui, né, voa, né? O tempo aqui voa. Mais alguma coisa do concurso aqui, para a gente fechar rapidinho? Pode fechar. Deixa eu Adalberto, concluir. O presidente da Câmara falou comigo que vai ter concurso da Câmara. Ele já sinalizou, ele falou que isso já está público, já vai selecionar a banca, ele já tem os cargos, são 2 cargos de motorista, 2 cargos de vigilante, 2 cargos de recepcionista, 2 cargos de serviços gerais. Já está fazendo o princípio da publicidade, não tem que esconder nada. E foi aprovado pela própria Câmara. Já foi aprovado pela Câmara o concurso, passou pela própria Câmara, já foi aprovado que pode ter essas 18 vagas e que vão ter. Agora ele vai procurar uma banca, já está procurando, com o princípio da publicidade, porque a prefeitura não agiu assim. Se pergunta isso, por que não? Muito bem, Gilmar, aproveitar aqui, questão da contribuição sindical, tá? Isso, o problema já está resolvido, não? Na verdade, é porque assim, eu voltei a tratar, até porque assim, já trouxe inclusive uma discussão que nós falamos aqui sobre essa questão, quando nós fomos oficializados para que a Secretaria da Educação ia suspender o repasse porque não existia convênio. E, na verdade, não existe convênio entre servidor e prefeitura. Na verdade, é entre servidor e sindicato. Sou eu que autorizo que desconte minha folha. Inclusive, a própria lei, a 419, que rege, né, pegou o princípio da Constituição e dá esse direito lá,
que o servidor ele pode escolher o seu sindicato e, inclusive, autorizar o seu desconto em folha. Então, não há o que se questionar. Inclusive, houve essa discussão, nós colocamos, foi para a Câmara, o juiz deu 24 horas para restabelecer. A questão do prazo ser iniciado a partir do momento que é intimado, mesmo assim o município foi intimado dia 19, mesmo assim o município não descontou. Assim ficamos janeiro, fevereiro e março sem o desconto da contribuição sindical em folha de servidor da educação. Nós pedimos a colaboração dos servidores para que eles fizessem via Pix, e eles estão fazendo, até porque nós atualizamos a nossa instituição, né, para a era da modernidade, e então nós estamos recebendo essas contribuições via Pix, mas já há uma decisão judicial, mas o município resolveu descumprir por parte da Secretaria de Educação, e mais aqui de Direito, não sei, né, eu acho que o doutor Paulo vai fazer, nós já pedimos, nós pedimos um cumprimento da estipulação da multa, na verdade, do cumprimento da multa, uma vez que lá, na própria decisão, ele tinha dado uma multa diária de R$1.000. Então, como de dia 19 para cá, né, até quando ele decidir pela aplicação da multa ou não, né, então está correndo aí solto. Né, então, poderá o município... O que me causa estranheza é partir de um órgão de secretariado do município o descumprimento de uma sentença judicial. É algo que você não encontra no Congresso Nacional e não em esfera da justiça, nem em policiais, nem em qualquer político, nem na sociedade civil, mas as pessoas estão se sentindo Deus, né, e estão acreditando que estão acima da justiça. Né? Lei, né? Mas nem Deus, né? Deus deixou a possibilidade da lei dele, como assim a possibilidade das leis aqui também na terra, né? Então, fica estranho, né? Então, a gente dizer aos sócios aí que a gente continua em luta, pedimos aí essa coisa e alertar a quem de fato aí do município para perceber e tome as rédeas, porque a coisa está ficando feia. Licença, mandato classista. A licença para mandato classista é outro, porque, como você sabe, desde quando nós vencemos a eleição lá no sindicato, o município não quis fazer o reconhecimento, tentou judicializar, não negou, nós judicializamos, já compreendeu que nós somos uma entidade completamente irregular, já tem decisão do juiz. Depois da decisão do juiz, o gestor municipal, por meio de sua procuradoria, para não descumprir, deu uma portaria, garantiu a minha licença como presidente, garantiu a da sua prima Carreliana como secretária-geral do sindicato e, infelizmente, acredita a secretária de Educação, que também tem poderes maiores do que o prefeito municipal, que tem poderes maiores do que o juiz da comarca de Jeremoabo, e aplicou 40 dias de falta, 10 dias de falta no mês de fevereiro, mais 30 dias de falta no mês de março, ou seja, mais um descumprimento de uma ação judicial, estimulado por quem ou assessorada por quem, eu não sei, mas nós, inclusive o caso se tornou público, né? Teve inclusive discussão, ela até alegou que seria uma questão pessoal, mas dizer praticamente, quando se fala de instituições, não há pessoalidade, até porque a gente não tem inimizades, né? Nunca tivemos atrito pessoal em nenhum momento, a instituição, por ela não querer reconhecer o direito, mas é uma aberração você deixar um servidor praticamente 2 meses sem salário, sabendo que o salário é algo fundamental à pessoa. Todo mundo precisa pagar suas contas, todo mundo precisa se alimentar, né? Todo mundo precisa cuidar da sua saúde, se cuida com o seu recurso. Então, é uma ação que não tem o mínimo de respeito com as pessoas, algo que já ficou na marca, né, da gestão da Secretaria de Educação e, em parte, do governo municipal, porque é ele o responsável número 1 pelo município, não pode deixar jamais que um secretário queira, inclusive, ultrapassar o seu papel, que é de direito, né? Se ele deu a portaria, onde é que um ofício de um secretário teria a capacidade de derrubar o poder que está ali, o direito que está ali assegurado na portaria? De jeito nenhum, não poderia ainda jamais na ação judicial. Mas nós também já peticionamos, já pedimos também estipulação e a designação de uma multa também por esse descumprimento da decisão judicial. Bom, eu não tenho mais tempo, né? Agradeço a vocês pela participação aqui no programa e, em outras oportunidades, qualquer assunto que vocês querem esclarecer, nós estamos às ordens, assim como também abrimos espaço aí para que a outra parte possa se pronunciar. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, agora 13h20.